44, verso 15. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: Então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito e na região de Patros, disseram a Jeremias: Nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos ofertas de bebida para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis, nossos líderes, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos, em nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e derramar oferta de bebida a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: quando queimávamos incenso à rainha dos céus e derramávamos oferta de bebida para ela, será que era sem consentimento de nossos maridos que fazíamos bolos na forma da imagem dela e derramávamos oferta de bebida para ela? Então Jeremias disse a todo o povo, tanto homens quanto mulheres, que estavam respondendo a ele: E o Senhor, não se lembra ele do incenso queimado na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, por vocês e seus antepassados, seus reis, seus líderes, pelo povo da terra? Será que ele não pensa nisso? Verso 22 e último: Quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra ficou devastada e desolada, tornou-se objeto de maldição e desabitada, como se vê no dia de hoje. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agora nós oramos ao Senhor Deus pedindo para que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. No louvor nós falamos a Ti. No louvor nós falamos, Pai, que o Senhor é tudo que nós precisamos. Isso no louvor, ó Pai, nós falamos ao Senhor. É na palavra que o Senhor fala a nós. Então fale conosco, Senhor. Fale com aquele que precisa de direção, de resposta, de orientação. Daquele, Pai, que precisa, Senhor Deus, de algo da Tua parte nessa noite. Pai, então nessa noite nos exorta, nos consola e nos conforta. E assim, ó Deus, como um dia orou Teu servo apóstolo Paulo, que no abrir da minha boca, Senhor, seja me dada a palavra para fazer notório o mistério do Evangelho. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que todo mundo aqui já conheceu gente confusa. Acho que todo mundo conhece gente confusa. Não gente confusa porque não sabe o que quer. Tem gente que ele é confuso porque ele está em dúvida. Eu não sei se eu vou estudar em Cuiabá ou Rondonópolis. A pessoa pode ficar confusa. Não sei se eu compro meu carro agora ou minha casa. Pode ficar confusa. Não é esse tipo de gente que eu estou falando aqui. Mas eu estou falando de gente confusa que mistura as coisas. Quando você vai falar com alguém, ele começa a falar um negócio, entra com outro e tal, e no final você fala, aí a pessoa, parece que é doida, mistura, confunde. Aí você fala, não entendi, não entendi nada. Pessoas que misturam ideias, misturam pensamentos, misturam crenças e misturam até a Bíblia no meio, e sua confusão se torna mental, de raciocínios. Muitas dessas pessoas confusas, às vezes não sabem, não entendem, são leigas, não conhecem a palavra, mas há muitas que conhecem. E o que é pior, elas sabem o que estão fazendo, mas ela ou imagina que Deus não está vendo, ou que Deus vai perdoar. E aí a pessoa ela mistura coisa com coisa, mistura doutrinas, A pessoa ela é evangélica, mas ela reza para Nossa Senhora. E aí você fala, não, mas não tem nada a ver. E não, mas é bom, é tranquilo. E aí ela tem uma mistura de coisas. E nós temos então pessoas que misturam aí as crenças e até mesmo a palavra de Deus, e elas acabam
tendo uma vida de agrado a dois senhores. Ela consegue tanto agradar a Deus, ou, entre aspas, né, não tem como se agradar a Deus agradando a Deus, ou agradando Deus e outros senhores. Mas ela tenta agradar a Deus e agradar o mundo. E ela vira uma pessoa confusa. Ela vira aquele meio termo, nem é uma coisa e nem uma outra. É aquela pessoa, como nós falamos ano passado, em cima do muro. É aquela pessoa que ela não sabe o que quer, porque para cá está bom, mas para cá está bom também. E no texto que nós lemos, nós temos um povo confuso, mas não um povo inocente. Não um povo que não sabia que estava fazendo, muito pelo contrário. Esse povo era o povo de Israel. Esse povo é o povo da palavra. Esse povo é um povo que tinha total consciência daquilo que eles estavam fazendo, e aquilo que eles estavam fazendo foi lhes colocado em conta. E essa, irmãos, é a última profecia de Jeremias, que está no capítulo 44. A última profecia que nós temos registro. Ela foi transmitida lá no Egito e provavelmente no ano de 580 a.C. Israel já tinha sido destruída, Israel já tinha sido levado cativa para a Babilônia. Você conhece a história que é narrada por Isaías, por Jeremias, né? Eles foram levados cativos para a Babilônia, mas fica um povo na cidade. E esse povo, quando vê a cidade destruída, eles querem fazer alguma coisa. E aí, então, enquanto parte do povo estava em Israel, estava na Babilônia, cativo, um grupo menor procura Jeremias para consultá-lo acerca de Deus. Foi lá um grupo de sacerdotes, de líderes, né, gente do exército, a cúpula que sobrou, enfim, toda a liderança, chega em Jeremias e pergunta para ele: olha, nós queremos te consultá-lo a respeito de Deus. Você sabe que no Antigo Testamento, Deus falava através dos profetas, Deus falava através dos reis, Deus falava através dos sacerdotes. Então eles procuram Jeremias e falam: olha, nós queremos ouvir Deus através da tua vida. Aí Jeremias diz para eles: olha, voltem, depois de 10 dias vocês vão voltar aqui, e eu vou dar a palavra que Deus deu para vocês. E aí, eles dizem para Jeremias, então, olha, então tá bom, depois de 10 dias nós vamos voltar, e tudo que Deus falar nós vamos fazer, seja do nosso agrado ou não, seja bom para nós ou não. O que Deus falar nós vamos fazer, prometido, prometido, combinado, combinado. Depois do final dos 10 dias, quando eles voltam, Deus dá a seguinte mensagem, a seguinte palavra para Jeremias, como consta lá no capítulo 42, a partir do verso 7. Para a gente entender essa história, a gente tem que voltar no capítulo 42. Mas para resumir, porque são aí uns 10 versículos, para eu não ler todos os 10, Jeremias diz o seguinte: olha, Deus falou para vocês que é para vocês ficar aqui em Jerusalém. Não saiam da terra, não vão embora, porque Deus vai prosperar esse país, vai prosperar essa cidade com vocês aqui. O país está destruído, o país está em ruínas, mas eu vou prosperar, vou restaurar, vou fazer florescer esse país a partir de vocês. E não saiam daqui, não vão embora, não vão para o Egito, porque se vocês forem para o Egito, Deus não é mais com vocês. Aí aqueles que falaram que o que Deus falasse para eles, eles iam obedecer. Quando o profeta falou o que eles não queriam ouvir, o que eles fizeram? Se revoltaram contra Jeremias. Que rapaz, Deus não falou isso não e tal, você deve estar enganando, ou isso é coisa da sua cabeça e tal, não tem negócio não, nós vamos para o Egito do mesmo jeito. E aí aquele remanescente, aquele grupo de pessoas que não foi para a Babilônia, eles agora então arrumam aí uma caravana, sei lá, enfim, e eles vão para o Egito. E aí, eles dizem que eles foram para o Egito, se voltam, né, contra Jeremias. Então, esse grupo que prometeu obediência à palavra de Deus se revolta com Jeremias, foram para o Egito sem consentimento do profeta e sem consentimento do próprio Deus. E lá no Egito, irmãos, as coisas começam a complicar.
Jeremias, quando eles chegam no Egito, o remanescente judeu, esse povo, começou a adorar outros deuses e deusas, ou as deusas locais, que não eram poucos. E aí lá tinha muitas divindades, ou muitas crenças, muitos mitos e uma mitologia muito grande. Então nós chamamos de politeísmo, quer dizer uma crença em vários deuses. Jeremias então lembra esse povo do que eles já tinham passado por causa da idolatria. Mesmo assim, esse povo não atende Jeremias, não aprende a lição, e agora eles estão arriscando o seu próprio futuro ao atrair a ira de Deus sobre eles, se caso eles fizessem no Egito aquilo que eles já estavam fazendo lá em Judá, que era a idolatria. E aí a pergunta é, será que esses judeus haviam esquecido do passado? Será que não se importavam com o futuro? Será que eles não tinham temor a Deus? Os judeus no Egito iriam morrer caso desobedecesse a Deus e entrasse na idolatria, e somente uma pequena parte desse remanescente voltaria para Jerusalém. Jeremias, então, o povo não está acreditando, e os anos estão se passando, Jeremias dá um sinal. Estão acreditando na minha palavra? Não, então vou falar para vocês. O faraó do momento, que era o governador da época, o rei da época, se chamava no Egito faraó, tinha um faraó chamado Ofra. E ele diz o seguinte, olha, o faraó de vocês vai morrer, vai ser entregue nas mãos dos seus inimigos. E o faraó vai e morre. E Deus agora está mostrando para o povo de Israel que a desobediência, a idolatria deles vai custar muito caro. É provável, irmãos, que Jeremias talvez já estivesse até morto quando tudo isso aconteceu. Será que os judeus que passaram por tudo isso, será que lembraram as palavras de Jeremias? Será que levaram a sério? Então, diante desse texto, irmãos, eu gostaria de ministrar nessa noite sobre o seguinte tema: uma vida de engano. Vamos repetir? 1, 2, 3. Uma vida de engano. Meus irmãos, em uma vida de engano, sempre há cúmplices. Em uma vida de engano, sempre há cúmplices. Olha comigo o verso 15 e 19. Então todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, uma grande assembleia, todo o povo que morava no Egito, na região de Patros, disseram a Jeremias. Agora 19. As mulheres acrescentaram, quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus, e derramávamos oferta de bebida para ela, será que era sem o consentimento do marido de cada uma de nós, que fazíamos bolos com a imagem dela e derramávamos a oferta de bebida? Esse grupo que foi para o Egito parece que começa a sentir livre. Agora eles estão em outro país, talvez eles imaginavam erroneamente que estão longe de Deus, e Deus está longe deles, está longe dos olhos do Senhor. E lá no Egito, irmãos, eles começam a se enfiar na idolatria. No Egito, essas mulheres estão queimando incenso a outros deuses. Quais deuses? Os principais deuses do Egito da época eram Amon, Ra, Ísis e Osíris. Porém, no verso 17, o texto diz que elas não estão queimando incenso para nenhum dos deuses egípcios antigos famosos. Diz o texto que elas estão queimando incenso para uma tal de rainha dos céus, que os comentaristas e historiadores vão dizer que se trata de Astarte, ou também de Ishtar, que era uma deusa da fertilidade. Isso significa que são deuses do povo cananeu. Isso significa que são deuses da crença do panteão cananeu, ou seja, são deuses da região de Israel. Então significa ainda que essas mulheres levaram para o Egito as suas próprias crenças e a sua própria idolatria. Essas mulheres levaram as suas crenças não no Deus de Israel, mas na crença nas divindades da sua época, nas crenças da mitologia cananeia.
Elas não chegaram no Egito e conheceram Amon, Ra, Is, Osíris e agora passaram a adorar. Muito pelo contrário, elas já levaram consigo a sua própria idolatria. E como era então, irmãos, o culto a essa suposta rainha dos céus? A Bíblia diz que elas queimavam incenso e derramavam oferta de bebida e também faziam bolos com a imagem dessa deusa. No Antigo Testamento havia prática de se queimar incenso. No Antigo Testamento tinha prática, porém o incenso era feito apenas pelos sacerdotes. Em Levítico capítulo 6, verso 15 vai dizer: o sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, queimará no altar a porção memorial com um aroma agradável ao Senhor. Então o incenso era uma prática dos sacerdotes no Antigo Testamento. Mas ao passar do tempo, a prática sai do templo e vira um misticismo, vira uma adoração a toda e qualquer divindade pagã. Hoje em dia, em alguns lugares que você vai, tem gente que acende o incenso por causa do cheiro, tudo bem. Mas tem gente que ainda acende o incenso e você pergunta para ele: por que o incenso? Para tirar as forças negativas, para tirar coisa ruim, para tirar o encosto. Aí a pessoa acredita que o incenso vai fazer isso. E aí essas mulheres estão fazendo o quê? Acendendo incenso a esta divindade chamada Rainha dos Céus. Elas também derramavam a chamada oferta de bebida. Paulo vai falar isso lá em Timóteo. Lá em Timóteo, Paulo fala assim: já estou sendo derramado como oferta de bebida, ou na corrigida vai dizer que já estou sendo derramado como libação. Oferta de bebida é mais ou menos assim. Quando o diácono Tiago bebia, quando ele não servia a Deus, aí a pessoa bebia e falava assim, você vai lembrar: isso aqui é para o santo. Aí jogava um golinho no chão. Quem que era dos inimigos aí que fazia isso? Tom Esmin? Isso aqui, golinho para o santo. Isso é uma oferta de bebida. Às vezes a gente nem sabia, fazia isso. Não tinha noção do que era. Mas você estava dando uma oferenda. Sei lá quem estava recebendo, né? Você falou o santo, não falou o nome dele. Mas você está falando, isso aqui, ó. Né? Derramava um pouquinho para o santo aqui. Então isso era uma oferta de bebida, embora a gente nem sonhava. Não é da nossa crença, né, judaico-cristã, essa prática. Embora é bíblica, né, mas a gente não tem mais essa prática no Novo Testamento. Por isso que ela cai em desuso. Então esse era o rito de adoração dessas mulheres a essa divindade chamada Rainha dos Céus. Mas, irmãos, o que chama atenção, além do pecado, está no final do verso de número 19. E aí as mulheres falam assim no final do verso 19: será que era sem o consentimento do marido de cada uma de nós, que nós fazíamos bolo com a imagem dela e derramávamos oferta de bebida? Por que essas mulheres citam o marido? Vamos pôr eles no rolo? Não é só por isso. Elas poderiam ter estado na idolatria sem os maridos. Elas poderiam estar nessa situação sem o conhecimento deles. Mas além do verso 15 vai nos dizer, quando a gente olha o verso 15, vai falar: então todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses. Tá, uma coisa é você saber. Outra coisa é você agir diante que você sabe. Então, por que era importante a figura do marido aqui? De acordo com a lei judaica, irmãos, se o marido aprovasse os votos da sua esposa, elas seriam válidas. Em outras palavras, para o voto dar certo, para a oferta de bebida, para o bolo de imagem e para o incenso ser aceito por essa divindade, o marido teria que falar o quê? Apoiar, aprovar. Então não era um negócio apenas que eles sabiam, mas eles sabiam e também eles aprovavam. Porque senão o voto na cabeça delas não daria certo. Então nesse caso, irmãos, o pecado não haviam apenas cúmplices.
Mas haviam pessoas que eram coniventes com o pecado. Havia aqui um conluio, havia comparsas, compinchas, parceiros, haviam aliados, havia gente que estava mancomunado com o pecado. Uma coisa, irmãos, é a gente ser contra o pecado. Outra coisa é a gente colaborar no pecado. Vou falar um exemplo, irmãos, e você pode me chamar de radical, não vou sentir mal nem um pouquinho por isso, tá? Mas eu já vi na casa de muito crente, inclusive da nossa igreja. Vai receber uma família não crente na sua casa, aí a família vai lá e compra um monte de cachaça para o não crente que está chegando. É mais ou menos o seguinte, você não mata, mas você empresta arma. É a mesma lógica. Não, eu não bebo, mas eu comprei para você. Aí você fala, rapaz, mas que crente bacana, né? Fui na casa dele, até cachaça comprou para mim. Isso é legal, né? Ah, eu não faço. Mas você colabora. Uma coisa é não concordarmos com o erro. Outra coisa é ser participante desse erro. É o mesmo problema de Adão de sempre. Na hora que Eva comeu da fruta, que a Idade Média pintou com uma maçã, que a gente nem sabe o que é, né? Pode ser qualquer fruta, inclusive piqui, né? Manga, piqui, uva, qualquer fruta podia ser, né? E deveria ser piqui mesmo, hein? Que misericórdia. Quando ela chega para Adão e fala, a serpente me deu, o que Adão deveria fazer nessa hora? Vai morrer para lá com essa serpente, sai fora. Mas aí Adão, aí ele come e depois fala o quê para Deus? Foi a mulher que tu me deu. Não é culpa minha, é ela, foi ela. E aí aqui nós temos o quê? Um povo enfiado no pecado, na idolatria, com total consentimento e apoio dos próprios maridos. Esse povo está no Egito, essas mulheres estão enfiadas na idolatria, e os seus maridos simplesmente as apoiam a fazer o mal para elas mesmas, mal para a família deles, mal para a nação, mal para todo mundo. Irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, é necessário tomarmos posicionamento. É necessário decidirmos de que lado nós estamos. Pastor, mas minha esposa não quer. Problema dela, porque você não salva sua esposa. Você não salva seu esposo. Você não salva seu filho. Você não salva nem a si mesmo, porque a salvação é individual. Se ele não quer, deixe ele para trás, mas seja fiel a Deus. Ah, pastor, mas eu tenho que orar. Tem sim. Orar você tem. Mas não vai nessa conversa não, que você vai ficar para trás igual ele. A gente vai precisar tomar posicionamento. Irmãos, as coisas estão ficando complicadas e nós estamos ficando assustados com tudo que está acontecendo. E eu não estou falando de fora, não. Estou falando da nossa igreja, estou falando dessa cidade, estou falando do nosso estado, do nosso país. E aí tem um monte de coisa acontecendo e os maridos simplesmente são coniventes com o erro. E depois, eu imagino que se Deus cobrasse eles iam fazer a mesma desculpa de Adão, né? Foi o quê? A mulher que o Senhor me deu. Não, é a mulher, é ela que é a culpada. Em uma vida de engano, sempre haverá cúmplices. Não seja cúmplice do pecado de ninguém. Não seja cúmplice do pecado de ninguém. Porque senão Deus vai cobrar de você. Uma vida de engano. Em uma vida de engano, a palavra de Deus é rejeitada. Em uma vida de engano, a palavra de Deus, rejeitada. Vamos ler o verso 15 para a gente pegar melhor a sequência? E aí ele diz, então todos os homens sabiam que as mulheres queimavam incenso, todos os deuses, mulheres que estavam presentes, grande número, todo o povo que morava no Egito, na região de Patros, disseram a Jeremias, verso 16, nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor.
Só isso. Aí é feita uma assembleia, lá no Egito, de todos os judeus que estavam lá. Aí os maridos, que são coniventes com o erro, com o pecado, simplesmente disseram a Jeremias que não vão dar atenção à mensagem que ele apresenta em nome do Senhor. Na NTLH vai dizer, nós não vamos dar atenção ao que você nos disse em nome de Deus Senhor. Na NVT, não ouviremos as mensagens que você transmite em nome do Senhor. Em outras palavras, o que esse povo está dizendo é o seguinte: nós não queremos nem saber, nós não estamos nem aí. Se parece com o nosso tempo, isso que a gente está ouvindo nessa noite? Se parece com a nossa sociedade? Além de não receberem mais o profeta, eles agora rejeitam a sua mensagem. Mas rejeitando a mensagem do profeta, equivalia a rejeitar a mensagem do próprio Deus. Rejeitando a mensagem do próprio Deus, significa rejeitar o próprio Deus. Quando o temor se vai, irmãos, quando o temor sai do nosso coração, a primeira coisa que a gente faz é rejeitar a palavra do Senhor. Aí a gente tem que atualizar a Bíblia. Aí, não, deve estar errado, deve ter alguma coisa. Aí eu preciso caçar alguma coisa para eu, de alguma maneira, justificar o meu pecado, ou então rejeitar ele. Quando o temor se vai, a gente não quer saber de palavra de Deus. A gente não quer saber da vontade de Deus, não quer saber da orientação. Eles sabiam que a mensagem vinha em nome do Senhor. Porém, será que eles acreditavam que naquele momento Deus estava falando por Jeremias? Ou talvez Deus estivesse falando contra eles? Enfim, quando a pessoa está em desobediência, ele passa a não acreditar em nada. Quem falou? Não, o pastor falou. Ah, que pastor, o quê? Quem falou? Não, foi minha líder lá. Ah, para, deixa de ser bobo. Todo mundo faz isso aí. Todo mundo. E aí a gente começa a rejeitar. A gente começa a rechaçar a palavra de Deus. A gente percebe no mundo e na sociedade atual que se a mensagem de Deus for contrária aos nossos gostos, opiniões, ideias e crenças, as pessoas simplesmente rejeitam. O que tem sido dito a palavra? Retrógrada, patriarcal, machista, isso, não sei o quê, injusto, tal e tal. E aí eu simplesmente rejeito. Não quero. Não quero que a mensagem venha falar dos meus erros. Eu não quero que a mensagem venha falar dos meus pecados. Eu não quero que a mensagem me confronte. Eu não quero que a mensagem me chame a mudar de vida. Porque eu quero viver a minha própria vida. Eu quero viver como eu quero viver como é que o mundo está vivendo. E aí a palavra de Deus, ela passa a ser rejeitada. E esse povo, unânimes, uníssonos, disseram a Jeremias: nós não ouviremos a palavra que você tem para nós. Em uma vida de engano, irmãos, a palavra de Deus é rejeitada. Um dos primeiros sinais que a pessoa ela quer fugir da presença de Deus pode ser a negação de Deus, negação da fé, da religião, da igreja. Ele precisa arrumar algum álibi, alguma desculpa para dar base no pecado dele. Ah, então eu saí da igreja, não é porque na igreja só tinha fofoquinha, na igreja só tinha panelinha, lá na igreja sei o quê, na igreja sei o quê. Nossa, que bênção, então você arrumou um lugar melhor para você então. Você arrumou um lugar perfeito, agora onde você arrumou? Não, lá no mundo. É uma vida de engano. A palavra de Deus é rejeitada. Terceira coisa que nós aprendemos em uma vida de engano, em uma vida de engano não há arrependimentos. Em uma vida de engano não há arrependimento. Verso 17, até a penúltima parte, diz assim, se você tiver com a Bíblia aberta, certamente, agora ele continua. Primeiro ele falou que eles não iam ouvir o que Jeremias estava dizendo,
E ele fala agora: certamente faremos tudo o que dissemos que faríamos, queimaremos incenso à rainha dos céus, derramaremos oferta de bebida a ela, tal como fazíamos nós, nossos antepassados, nossos reis, nossos líderes, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Eu imagino, né, eles aqui falando aqui, não calmamente, olha, nós vamos continuar queimando incenso à rainha dos céus. Eu acho que gritaram aqui. Nós continuamos queimaremos a rainha do céu de bebida e tal, como faziam nossos antepassados, nossos reis, nossos líderes, nosso pai, tal. Aí Jeremias falou: tudo bem. O povo, além de falar para Jeremias que não ouvirão o que ele tem a dizer, ainda falaram o seguinte: certamente faremos tudo o que dissemos que faríamos. Então, diante da verdade, mas eles preferem a mentira. Se lermos aqui, irmãos, até aqui, vai parecer o quê? Que eles ainda não tinham cometido pecado. Porque vai dizer, certamente faremos. Então, futuro, né? O que dissemos que faríamos, futuro. Mas, quando a gente lê à frente, né? Eles estão em outro momento. Porém, lendo o versículo, ele diz o seguinte: queimaremos, tudo bem, futuro ainda, a rainha do céu, derramaremos, futuro, oferta de bebida. Agora ele diz, tal como, quem está acompanhando aí? Fazíamos. Não é agora que esse povo vai entrar na idolatria. Ah, pastor, é porque saiu do país, eles estão meio deslocados, estão meio confusos, e lá eles acabaram. Não, nós já fazíamos, e não apenas eles faziam, mas quem fazia? Ele diz, nossos antepassados, os nossos reis, os nossos líderes, na cidade de Judá, Jerusalém e nas ruas de Jerusalém. Em outras palavras, nós não vamos quebrar esse ciclo, nós não vamos fechar essa brecha, não vamos parar com isso. Nós fazíamos, nossos antepassados faziam, nossos reis, nossos líderes fizeram, e nós vamos fazer também. E nós, irmãos, nós precisamos quebrar o ciclo de pecado e do comportamento do erro em nossa família. Não é porque nossa família era assim, não é porque seus avós eram assim, com seus pais era assim, que você precisa ser assim também. Nós precisamos quebrar esse ciclo, quebrar este momento, quebrar esse mal, essa desgraça nessa geração. Comportamentos aprendidos também podem ser desaprendidos. Ah, é porque eu aprendi assim, pastor, na minha família. Eu não lembro quem era agora, uma pessoa me contou, falou, pastor, na minha família todo mundo trai. Meu avô traiu, meu pai traiu, meus tios traíram. E aí eu, obviamente, e você? Vai trair também? Um outro menino lá em Primavera, professor, na minha família já tem 3 pessoas que morreu de cirrose, alcoolismo. Meu avô morreu de cirrose, meu pai morreu de cirrose, e antes dele terminar eu perguntei, e você? Às vezes o negócio está gritando na nossa frente, está dando sinais, está piscando, é um LED na nossa cabeça, e a gente... E eu perguntei para ele, e você? Você vai morrer de cirrose também? E aí eles estão falando, olha, nós fizemos, nossos avós faziam, os reis faziam, os líderes faziam, e nós vamos fazer também. Pecados aprendidos podem ser desaprendidos. Pecados aprendidos podem ser desaprendidos. Você não é obrigado a fazer a mesma coisa que a sua família sempre fez na sua história. Em Cristo Jesus, Ele nos livrou da escravidão, do pecado e da morte. Quando o pecado, irmãos, atinge uma pessoa, ele atinge a família, atinge uma escola, atinge a igreja,
pode atingir uma cidade, pode atingir uma nação. Às vezes o pecado de uma pessoa pode levar todo um conjunto a perder. Nós estamos diante, irmãos, de um grupo de refugiados judeus no Egito, que estão afundados na idolatria, e o que é pior, não estão preocupados em nada em sair dela. É uma vida de engano, não há arrependimento. A pessoa está errando, está falhando, está dando errado, está repetindo, está caindo no mesmo erro, mas ela continua. Além de estar errada, ela ainda bate no peito e diz: não, nós não vamos deixar de fazer isso não. Mas isso vai te matar, não quero saber não, quero morrer. E ele continua, e ele continua, e ele continua. Numa vida de engano, não há arrependimento. Para terminar, uma vida de engano, em uma vida de engano leva a mais engano. Uma vida de engano leva a mais engano. Olha agora o verso 17, na última parte, o verso 18. Olha o que ele diz agora. Ele ou o grupo, enfim, não sei quem tomou a palavra, porque Jeremias não cita. Aí ele diz o seguinte: naquela época, tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Agora, gente, preste atenção nesse versículo. E ele diz o seguinte: mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e derramar oferta de bebida a ela, nada temos, perecemos pela espada e pela fome. Nós chegamos agora na parte principal desse texto, no cerne de onde eu gostaria de chegar. Chegamos na parte principal. A crença errada que o povo de Israel tinha diante da idolatria. Eles estavam afundados na idolatria e na cabeça deles, o que eles entenderam? Quando eles idolatravam, eles tinham fartura. Eles eram prósperos, e não sofriam. Isso é bom ou é ruim? É bom ou não é? Você ouve um testemunho desse. Alguém chega e fala: olha, irmãos, depois que eu conheci essa deusa, comecei a oferecer oferta de bebida, incenso, fazer bolo de mágica. Olha, minha vida virou uma benção. Isso chama a atenção das outras pessoas ou não? Sério? Quem que é? Ou se minha vida está um bagaço, eu quero também. Eu quero essa coisa, porque seu testemunho é bom. E aí a gente talvez iria querer o mesmo, é claro que sim. Alguém está me dizendo, está me ensinando que quando ele adorava a rainha dos céus dava certo, e que agora que serve a Deus está dando tudo errado, você vai querer um negócio que dá certo ou que dá errado? Vamos ser sinceros. Certo, Quem quer sofrer? Olha, entra por esse negócio aqui, da rainha do céu que vai dar certo. Com Deus esse negócio não vai para frente. Aí você, então tá bom, eu quero essa rainha do céu. E aí, você começa a lembrar daquilo. Depois que eu comecei a servir a Deus, está tudo dando errado. Quem já ouviu isso? Quem já falou isso? Olha, só foi eu me converter, só foi eu começar a servir a Deus, deu tudo errado. Olha, a coisa ficou pior do que já é. Depois que me converti, só piorou, pastor. Só problema agora. Antes de Jesus eu vivia bem, agora só problema. Sabe por quê? Antes de Jesus, irmãos, o diabo não te incomodava. Antes de Jesus, você já pertencia a ele. Você já era dele. Como você já é dele, não tem por que ele te perturbar. Mas depois que você sai e vai para o outro lado, e aí agora, meu amigo, agora o negócio começa. Antes de Jesus, o diabo te incomodava, porque você pertencia a ele. Agora, irmãos, agora que nós saímos
das garras do diabo, agora é guerra. Agora é luta, é batalha mesmo, é peleja. E o apóstolo Paulo já nos havia dito que nossas armas não são carnais, mas nossas armas são poderosas em Cristo Jesus. Esse texto faz muita gente, esse texto não, essa crença faz muita gente ser confundida. Pastor, só foi eu começar a sonegar imposto, minha vida melhorou. Aí quando você fala minha vida melhorou, o diabo faz o quê? Yes! Deu certo, deu certo. Depois que eu comecei a trair minha esposa, pastor, até meu casamento melhorou. Aí o diabo... Olha, depois que eu comecei a dar golpe, rapaz, minha vida melhorou. Aí o diabo... Olha, eu estava num perrengue, depois que eu comecei a vender droga, começou a dar tudo certo. Aí o diabo... Consegue entender o que está acontecendo no nosso tempo? A pessoa vai para uma coisa de pecado e ela começa a prosperar. Aí você que está servindo a Deus, você acha, porque a gente vive de meritocracia, você acha que está errado. Quem deveria prosperar é você, ué. Porque domingo à noite você não está na cachaça, você está na igreja. Você é uma pessoa que ora, uma pessoa que se guarda, uma pessoa que vive em santidade, e que dá até o dízimo, e que dá até oferta. E por que Deus não está te abençoando? Essa não é a crise de Asaf? Asaf olha para o seu tempo e fala, gente que não serve a Deus está feliz. E você que serve a Deus, a vida está um problema. Aí isso, o diabo vem para fazer o quê? Para confundir a nossa mente. E aí você fica tentado. Só foi eu começar a fazer negócio errado, as coisas começaram a dar certo, pastor. Aí tem pessoa que ainda fala, glória a Deus, aleluia. Só foi eu começar a fazer coisa errada, começou a dar certo. Aí você fala, ué, vou continuar fazendo errado, ué? Porque parece que está dando certo. E aí é o quê? Parece. E às vezes você olha, né, rede social tem isso, né? Rede social traz crise na gente, tá? Você olha na rede social e fala, meu Deus, me devendo e na praia, né? Né? Aí você fala, mas gente, eu estou trabalhando e... Né, Cláudio? Mas parece que não... A pessoa não trabalha, a pessoa não tem trabalho. Ela não faz nada. E aí você fala, meu Deus, como é que vive bem? Como é que está tranquilo, está dando tudo certo? Aí você fica, eu queria um trem desse também para mim, porque parece que a pessoa está fluindo, está dando certo, está dando bem. Olha a história de Esaú e Jacó. Quem foi o rico da história de Esaú e Jacó? Esaú. Esaú foi o rico. E quem foi o escolhido de Deus? Jacó. Desde o ventre da mãe, o escolhido foi Jacó. Deus disse, né, que amaria Jacó e aborreceria Esaú. O rico foi Jacó, foi Esaú. E Deus fez o quê? Aborreceu ele. O escolhido foi Jacó. Como foi a vida de Jacó, irmãos? Só problema. Jacó, sim, poderia passar a retrospectiva dele no UFC, né? Ou um homem que passou luta, né? A vida inteira fugindo do irmão, só problema, só luta. Mas ele era o escolhido de Deus. Então não significa que porque alguém está rico, milionário, significa que ele está debaixo da vontade de Deus. Não estou dizendo que não existam crentes que são ricos e que estejam debaixo da vontade de Deus, mas só a título de comparação para você tentar entender comigo o que eu quero dizer. Que esse povo está falando, olha, na época que a gente servia a rainha dos céus, estava tudo dando certo. Aí é nessa hora que o diabo fala, consegui. E aí você continua.
E ele aparentemente faz que esteja dando tudo certo, para no final fazer dar errado. E o final fazer dar errado é te levar para o inferno. E o Senhor talvez parece que está dando tudo errado agora. Parece que está dando tudo errado. Mas esse tudo errado é uma preparação para que você possa entrar no tudo que é certo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, irmãos, parece absurdamente com o nosso tempo. A pessoa passa a fazer coisa errada, passa a lidar com o pecado e parece que começa a prosperar. Então ela pensa, Deus deve estar abençoando, porque depois que eu comecei a fazer coisa errada, começou a dar certo. Deus está comigo. Deus está comigo, eu vou continuar, porque depois que eu comecei a fazer coisa errada, começou a funcionar. Então, Deus está comigo. O que mais tem, irmãos, como eu citei esses dias, o penúltimo ou último culto do ano, de cantores que estão cantando pornografia aí para as nossas crianças, adolescentes e jovens, cantando tudo que não presta. E eles falam abertamente que agradece a Deus pelo talento, agradece a Deus a oportunidade, agradece a Deus pelo sucesso, agradece a Deus que Deus está fazendo na vida dele. Aí fala assim, tem alguma coisa, como a gente fala, de errado, que não está certo. Como é que Deus está abençoando alguém que está cantando pornografia? É o mesmo Deus que nós servimos? É o Deus da Bíblia? Não é. Pode ser qualquer outra coisa, menos o Deus da Bíblia. E irmãos, o papel do diabo nos últimos dias não é aparecer de chifre e rabo. Porque se aparecer um bicho de chifre e rabo aqui, todo mundo vai correr de medo. O papel dele é desvirtuar a palavra de Deus. É pegar a própria palavra e alterar ela. Não, ela fala, mas não é bem assim. Porque Deus é amor. Todas essas pessoas que rechaçam a palavra de Deus, a única coisa que elas falam de Deus é que Deus é amor. Deus me ama. Eu estou no pecado, eu estou adorando a rainha dos céus, enfim, o que seja, mas Deus me ama. Deus é amor, pastor. Deus, e aí só pega um único atributo, Deus é amor. Então, o inimigo, ele tem feito o quê? Pegado as verdades de Deus, e ele tem dito assim, não, mas não é bem assim, não precisa ser tão radical assim, pastor. Aí um pastor encontra com o outro, rapaz, depois que eu comecei a fazer, enganar o povo na palavra, a igreja lotou. Aí o diabo, yes! Tá, deu certo. E assim vai. O que você quiser pensar. Uma vida de engano leva a mais engano.